Hoje eu quero falar com as mamães que seguem o meu canal. Não vou falar de trabalho. Hoje eu quero falar com as mamães, diretamente no coração das mamães. Vou contar um relato, um testemunho meu. E achei importante compartilhar isso com vocês sobre a importância de uma mãe orar por um filho. A importância de uma mãe colocar os seus joelhos no chão e orar pelos seus filhos. A gente sabe que no dia a dia é muita correria, responsabilidades, né? Uma mãe moderna, ela precisa dar conta da casa, dar conta do trabalho, dar conta do seu marido, são infinitas responsabilidades, né? E o que eu quero dizer para vocês hoje é que mesmo com todas essa correria do dia a dia, essa responsabilidade que nós mulheres temos de cuidar de tudo, de resolver tudo, para não nos descuidarmos de orar pelos nossos filhos, né? Então eu vou passar um pouquinho da minha rotina, de como eu faço no meu dia a dia. Então, assim, eu começo o meu dia com um devocional. Então, é a primeira coisa que eu faço. Estou ali preparando o meu café e eu já vou fazer o meu devocional. Antes de iniciar o meu dia, de cumprir a minha agenda, de fazer a minha rotina, de ver qual é a logística do dia, antes de qualquer coisa, eu tenho um devocional. Então, o que eu quero falar com vocês? Eu quero compartilhar uma coisa que aconteceu na minha vida. E na hora eu lembrei, porque assim, eu sou uma mulher de oração, eu aprendi, né, há alguns anos a entregar a minha vida, os meus caminhos, os meus projetos nas mãos de Deus, né? E eu também sou mãe, sou avó, sou tia. Então, nesse misto de responsabilidades, eu procuro priorizar a oração, a minha comunhão com Deus. Eu priorizo o devocional antes de iniciar o meu dia, porque é assim que eu encontro paz, eu me sinto mais segura, porque eu sei que independente de qualquer coisa, de qualquer situação que venha a acontecer, o Senhor está no controle da minha vida, está cuidando de tudo. Porque nós, mães, nós não temos o poder de estar em todos os lugares com os nossos filhos, né? Nós nos preocupamos, nós orientamos, mas assim, nós não conseguimos controlar da porta para fora as amizades, embora a gente oriente, né? Porque a gente consegue enxergar muito além dos filhos, né? Mas a gente não tem esse controle, né, de saber exatamente que hora o filho está em que lugar, né? Porque quando é pequenininho tá muito gostoso, né? Dá muito trabalho, muita correria, muita coisa, mas nós temos eles ali, né? Junto com a gente, nós temos o controle da situação, né? Na medida que o tempo vai passando, que eles vão crescendo, eles vão se tornando independentes, né? Às vezes nem quer sair, dependendo da idade, nem quer sair mais com os pais, não quer mais sair mais com a mãe, mais com o pai, né? Mas nós precisamos sentir paz, né? Ter certeza de que eles estão cuidados, protegidos. E essa certeza só quem dá é Deus, só quem pode realmente cuidar dos nossos filhos é Deus. Nós não temos esse poder, né? Por mais que o nosso coração ele grita por esse cuidado, ele acha que ele tem o domínio, que ele consegue tudo, mas não consegue. Então eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo. Eu tenho o hábito, né, de orar. São várias orações, né? Mas assim, quando eu falo de filhos, então eu tenho o hábito de orar pelos meus filhos. Então, no momento da oração, do meu devocional, né? Eu oro pelos meus filhos, eu peço para que o Senhor, Ele conduza os passos dos meus filhos, né? Guie, oriente, proteja de todo mal, por onde eles andar, né? Que o Senhor esteja ali com eles.
mas guiando, protegendo. E assim eu consigo ter paz, eu consigo seguir o meu dia a dia, trabalhando na certeza de que o Senhor está no controle de tudo. E recentemente não foi diferente. Eu fiz as minhas orações, né? E fui trabalhar. E num determinado momento, eu estava na minha casa e recebi uma mensagem de uma amiga, né? Perguntando se o meu filho havia viajado, né? Onde ele estava, e para eu ligar para ele. Naquele momento eu fiquei tranquila, porque eu havia acabado de ver uma postagem dele, né, na piscina, né, aproveitando o feriado. E naquele momento eu falei, mas ele tá na praia, né, tá viajando. Mas acabei de ver uma publicação dele, falei com ele já, ele falou assim, vê se tá tudo bem, porque teve um acidente muito feio e eu acho que era ele. Eu acho que era com ele. E naquele momento eu fiquei meio anestesiada. E aí entrei em contato com ele, ele não me respondeu, mandei mensagem, e aí eu falei, fala comigo. E aí ele respondeu, falou que estava tudo bem, mas que ele estava indo para o hospital, porque tinha sofrido um acidente, né? E a namorada dele estava indo para o hospital. Não me deu muito detalhe, porque ele também não sabia o estado de saúde dela, mas foi um acidente bem feio, bem grave. Então naquele momento eu quis me desesperar, mas eu lembrei que o Senhor está no controle de tudo, que o Senhor cuida de tudo, né? E eu fui me acalmando e fui conversando com ele foi me mantendo informada. Então, o que eu quero dizer para vocês é que quando a gente coloca a vida dos nossos filhos nas mãos do Senhor, Ele é fiel para cumprir, Ele é fiel para proteger, Ele cuida de tudo. E eu vi a foto do carro e ele ficou com a frente toda destruída. E eu vi naquele momento o cuidado de Deus. Ele colocou as mãos e poupou a vida do meu filho, a vida de todos que estavam naquele carro, né? E meu coração se encheu de gratidão por ele ter cuidado do meu filho, que naquele acidente feio, a vida do meu filho foi poupada. A importância da oração, a importância da gente ter uma vida, né, firmada no Senhor, porque o nosso dia a dia, ele nos leva muitas vezes a outras coisas, a outros pensamentos, a outras prioridades, né? Então eu quero dizer para você, não deixe de orar pelos seus filhos, não deixe de orar nunca, de colocar a vida de vocês, dos seus filhos, da família, nas mãos de Deus, porque só Ele pode cuidar. Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus que realiza sonhos, que faz milagres. E eu senti muito de compartilhar isso com vocês, para que vocês nunca deixem de orar pelos filhos. É essa mensagem de hoje. O meu filho está bem, graças a Deus. Eu louvo a Deus por ter poupado a vida do meu filho, de todos que estavam naquele veículo. Mas eu poderia estar enterrando um filho, né? E eu consigo sentir o amor de Deus, o cuidado de Deus com a minha vida. E eu senti de compartilhar com vocês esse momento.
esse momento de e graças a Deus, está tudo bem. Deus, Ele é fiel, Ele cuida dos seus filhos. Nós só precisamos entregar a nossa vida nas mãos dEle. E Ele cuida de tudo. Ele é maravilhoso. É isso que eu queria falar para vocês. Nunca deixem de orar, nunca deixem de orar. Essa é a nossa arma, essa é a nossa espada. É a espada que nos defende, que nos protege, que nos livra de todo mal. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até ao me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo tempo tu és tão